Falou, galera, vamos gravar aqui um estudo aqui de direito penal, fazendo a introdução aqui do estudo aqui, ó. Começar falando aí da infração penal, que ela tem uma divisão dicotômica ou dualista. Isso quer dizer que a infração penal ela é dividida em crime e contravenção penal. São esses dois tipos aí de infração penal que a gente tem, por isso que é chamado de divisão dicotômica ou dualista. Em alguns países existe também um outro tipo de infração que é o delito, só que aqui no Brasil delito é sinônimo de crime. Então é isso, galera. A infração penal ela tem dois tipos de infração penal aqui no Brasil: contravenção penal e o crime. Também tem uma outra espécie que é chamada de crime anão. O crime anão é quando é um tipo de crime de menor potencial ofensivo, também é chamado de crime anão. Mas isso aí já é uma outra coisa que fica de fora do nosso estudo. Para ver o crime é preciso que tenha um resultado. O resultado ele pode ser jurídico ou naturalístico. Resultado jurídico, todos os crimes têm que ter esse resultado. Se não tiver o resultado jurídico, ele não é crime. O resultado naturalístico é quando realmente acontece aí uma lesão a uma pessoa, a um bem. Um exemplo são os crimes materiais. Os crimes materiais todos têm um resultado naturalístico. Tem os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta pode haver resultado naturalístico ou não. Para ver o crime também é preciso ter uma série de requisitos, que é a conduta humana, que é a ação de um ser humano, né? Um bicho, um animal irracional, por exemplo, ele ataca, né? Então não é considerado crime, a não ser que ele seja utilizado por uma pessoa, né? Um exemplo é uma pessoa que faz com que o seu cão ataque uma outra pessoa. Daí já é crime. Um outro requisito é a consciência. A pessoa tem que estar consciente. Por exemplo, se ela tiver sob hipnose ou em estado de sonambulismo, né? Daí ele não tem a consciência, então daí não é crime porque não tem esse requisito. A ação tem que ser voluntária, a ação ou omissão tem que ser voluntária, né? Um exemplo de ação que não é voluntária deixa eu pesquisar aqui, galera. Desculpa a demora. Então, o requisito é que a ação ou omissão seja voluntária. Um exemplo disso, de ação ou omissão que não é voluntária, é quando acontece, por exemplo, a coação moral irresistível, que isenta de pena. Ou então a coação física, que exclui o crime. Mais adiante a gente vamos ver quando que acontece isso. O outro requisito é que a conduta deve ser propositada ou descuidada.
né, que é quando a gente trata do dolo e da culpa, que vamos ver mais adiante também. Aqui temos a árvore do crime, para a gente já poder dar uma olhada de como que a gente coloca e como a gente estuda, né, o crime. A gente vai dissecando o crime e no final a gente vai dominar aí toda essa árvore do crime. A teoria geral do crime, existe várias doutrinas que falam a respeito, mas a gente vamos pegar a majoritária, né, que trata o crime como sendo finalista e tripartido, ou seja, para se ter o crime é preciso que o ato seja típico, ilícito e culpado. Típico, ele tem que estar definido como crime, né? Tem que estar escrito em algum código, tem que ter uma lei, enfim. Ilícito, ele tem que estar contra a lei. Que ele pode estar escrito, ele pode estar tipificado, mas ele pode não ser ilícito. Um exemplo desse tipo de caso é quando acontece a legítima defesa e o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, no qual a pessoa comete um crime que está tipificado, só que ele não é ilícito, não é antijurídico, porque ele está amparado pela lei, né? Terceiro requisito é a culpabilidade. Culpabilidade, o que é? É a capacidade do agente receber a pena. Porque em alguns casos a gente comete um fato típico, ilícito, mas ele não pode ser culpável, porque no momento da ação ou omissão ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Um exemplo disso é quando um menor, né, comete um crime, ele, mesmo sendo típico, mesmo sendo ilícito, ele não tem a culpabilidade. Então, essa é a teoria finalista tripartida. Para se ter um crime, ele tem que ser típico, ilícito e culpável. Vamos ver aqui o fato típico. Para ser típico, o que precisa ter? Tem que ter a conduta culposa ou dolosa, comissiva ou omissiva. Tem que ter o nexo causal, ou seja, tem que haver um elo entre a ação e o resultado. Tem que ter o resultado naturalístico ou jurídico, ou os dois. E tem que ter a tipicidade, ou seja, tem que estar escrito em algum lugar que ele é feito. Vamos ver aqui a ilicitude. A ilicitude nada mais é do que a ação praticada tem que ser ilícita. Porque tem as excludentes, que são as ilícitas, mesmo sendo ações ilícitas, são permissivas.
que são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. A terceira face do crime, da teoria finalista de partida, é a culpabilidade. Culpabilidade é a capacidade de o agente receber a pena. As excludentes de culpabilidade é quando o agente é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.